Bom dia, membros do canal. Estamos aqui para dar sequência aqui à terceira aula de Fundamentos da Engenharia Industrial. Hoje a gente vai começar a tratar do assunto de processos de suporte à produção, atividades que vão de auxílio às atividades de produção, de operação, da engenharia industrial propriamente dita, e uma delas é a área de manutenção. A área de manutenção é o setor responsável por verificar e garantir a disponibilidade e as boas condições de equipamentos industriais. Na visão oriental, ela é responsável pelas atividades que garantem que o sistema entregue o que foi projetado para entregar. Aqui, pessoal, primeira introdução, a gente vai fazer esse bate-papo falando o seguinte. É, nós, do, da operação, nós como gestores da operação, nós recebemos, né, o projeto, tanto como o processo, tanto como as máquinas, nós já recebemos ela, né, diríamos, em condição, e depois nós temos que fazer com que esse material, essas atividades, sigam conforme foi a orientação ou de acordo com o procedimento. Então, aqui é o primeiro ensejo da manutenção. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, como sua norma brasileira 5462 de 94, diz o seguinte sobre manutenção industrial. A combinação de ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida, né? Resumindo aí, manutenção industrial é colocar, né, a máquina em condição de trabalho ou voltar às condições inicialmente que foi encontrada. Por exemplo, quando há uma avaria no maquinário, a manutenção é responsável por promover ou a troca da peça ou fazer com que aquele material, aquele equipamento volte às condições anteriormente destinadas. Beleza? A área de manutenção, dentro dessa visão, temos vários processos, né? Aí, o primeiro deles, a gente vai falar sobre manutenção corretiva, depois a manutenção preventiva, manutenção preditiva e até outras atividades como o projeto de upgrade de equipamentos, alterações de equipamento, etc. Então, pessoal, a manutenção, as áreas de atuação do seu viés focal ali, o seu viés primordial é efetuar as manutenções. Aí a gente delimita de forma inversa, né, que seja feita mais preditivas, depois corriqueiramente preventivas e numa gestão adequada, quase nunca uma corretiva. Então, são as estações, o foco inicial da manutenção, mas ela também pode atuar, né, como importante, né, ator dentro desse cenário, como um projeto e upgrade de equipamentos, porque ele vai chegar e ele vai mostrar as suas dificuldades daquele equipamento, o que realmente, o que foi descrito pelo vendedor, pelo fornecedor daquele equipamento, se realmente está sendo entregue. Se ele tem uma dificuldade de manutenção, então pode ser um upgrade, né, do equipamento. As alterações de equipamento, como as necessidades de melhoria contínua aplicadas, né, pelo setor de qualidade, setores de processos, setores de produto, com toda e qualquer alteração que haja necessidade de um novo molde entrar na linha, e esse novo molde necessita uma temperatura mais alta ou mais baixa, aí vai de acordo com a necessidade, vai fazer com que a atividade, com que os equipamentos sejam alterados e, por consequência, a atividade de manutenção deve ser acompanhada também, estar dentro dessa equipe multidisciplinar de acompanhamento e de gestão, né, dessa mudança a ser executada. A gente falando também de melhoria contínua, né, dentro da manutenção, uma das principais ferramentas de melhoria contínua aplicada no setor industrial é o TPM, o Total Productive Maintenance, que é a manutenção
produtiva total, desenvolvido por Seiji Nakajima. O TPM, ele tem o objetivo de otimizar a produtividade e a eficiência de um processo produtivo. E a sua metodologia, ela é sustentada em 8 pilares. Nós vamos elencar aqui, né, alguns desses pilares. O primeiro deles é a manutenção autônoma, como a capacidade de mão de obra em utilizar simples técnicas de manutenção que vão desde a limpeza, como no 5S, a lubrificação, até ajustes e regulagens e ajustes mais específicos. Então, de acordo com o treinamento, capacitação, nós podemos passar as atividades que até então eram atividades de manutenção dos manutentores, né? Podem ser repassadas à operação, mas essa operação ela deve ser treinada, deve ser capacitada, né, com uma capacitação da mão de obra, certo? Para efetuar esses ajustes, essa limpeza, essa lubrificação de forma adequada para que a gente não encontre um viés reverso, certo, pessoal? Se a equipe não estiver bem treinada, ela não vai acompanhar como um profissional da manutenção, porque ela não tem expertise em maquinário, ela tem expertise na operação. Então, temos que treinar, temos que capacitar todo o pessoal de forma a esse pessoal ter uma expertise, um feeling sobre as máquinas, de forma a entender que, por exemplo, um desgaste, uma limalha ali aparecendo é uma condição de necessidade de manutenção ou um desvio de manutenção que necessite ser trabalhado ou ser reajustado a algum ponto específico, beleza? Manutenção planejada, isso aí é muito importante, tem o objetivo de evitar paradas não programadas devido a problemas imprevistos no funcionamento de uma dada máquina, impactando toda uma cadeia produtiva. Então, quando a gente tem uma parada não planejada ou não programada, tudo isso vai ter um impacto, pessoal. Primeiramente, que quando você não está programando, pode ser que o material, a peça, o rolamento, ou qualquer outra necessidade ali, ou até mesmo o próprio manutentor, ele não esteja dentro da empresa, né? Então, se não está programado, pode haver essa condição e, por consequência, uma parada de linha, em que muitas vezes uma parada de linha ela é extremamente prejudicial para a empresa, um custo muito alto, onerando as atividades da empresa. É dividida em manutenção preventiva e manutenção preditiva. Manutenção da qualidade. Eu vou voltar um pouquinho aqui só para explicar um pouquinho, pessoal. A preventiva, né, como o próprio nome diz, é aquela de prevenção, né? Quando a gente pega e abre alguma máquina, algum equipamento para identificar se existe alguma divergência do padrão estabelecido, né? Ou a falta de óleo, ou um óleo queimado, ou uma constituição, né, de desgaste da máquina que não deveria ter, um ponto ali mais gasto numa pista, por exemplo, ou um desequilíbrio entre os pistões de acionamento. Então, são alguns exemplos, né, pessoal, que a gente pode ter na identificação de uma manutenção preventiva. Já no caso da preditiva, você tem sensores, tem disponibilizadores, tem o manual da própria máquina, da qual vai indicar para você a necessidade de uma manutenção. A manutenção da qualidade tem o objetivo de evitar a produção de produtos defeituosos, certo? Diversas ferramentas são empregadas para a manutenção da qualidade, tais como Pokayoke, carta de controle aliadas ao controle estatístico de processos, o CEP. Aqui, pessoal, eu vou dar uma explicadinha para que vocês também não fiquem a ver navios aí, mas vai haver no canal um curso específico, né, dessas ferramentas, onde elas serão melhores explicadas, melhor delimitadas, mas inicialmente o que a gente pode explicar para vocês é o seguinte: manutenção da qualidade ela tem por objetivo, né, dar continuidade àquele padrão defeituoso. Então, quando a gente estabelece um padrão de qualidade, o que? É um padrão
através de um requisito. Se o requisito está dizendo 5 centímetros, daí ela vai ter uma margem, né, de tolerância naquela condição, ou até mesmo não haver uma margem de tolerância. Então, a gente vai trabalhar com as aferições desses valores e garantir que não haja produtos defeituosos. E como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente vai ter um sistema como o Poka-yoke. O Poka-yoke ele pode ser Poka-yoke eletrônico, pode ser um Poka-yoke mecânico, né, exemplo. E o que é o Poka-yoke? É o teste à prova de erros. Para quê? Para que não a peça executada ou a atividade executada ela não dê continuidade, ela não continue naquele processo a fim de você ir agregando valor naquele material e depois ter que descartá-lo lá na frente. Então, a partir do ponto que já foi detectado, né, um defeito, a ruptura daquele processo já evita que continue esse material, esse produto, esse processo de sequência. Beleza? Então, Poka-yoke é um teste à prova de erros. Cartas de controle são cartas, né, como o próprio nome diz, que vai controlar as especificações técnicas. Então a gente vai ter lá a especificação técnica, um requisito técnico a ser esperado, e a produção vai entregar esse requisito técnico e, através de uma carta de controle, vai ser acompanhado esse padrão, essa especificação técnica. Se ela estiver, né, fora, através desse controle estatístico de processo, há um gráfico de tendência que vai demonstrar que aquele produto, ou aquele lote, ou aquela remessa, ela está discrepante, ela está fora de um padrão de qualidade. E a partir desse ponto, ela deverá ser rejeitada ou a maquinário deve parar e ser solicitada a manutenção desse maquinário ou ajustes, né, da máquina de forma a garantir esse processo de qualidade. Beleza, pessoal? Melhorias específicas, né, serão realizadas com base no indicador de OEE, que é Overall Effective Equipment, que é o eficiência global de máquina, beleza? Ele mostrará a eficiência do equipamento e a necessidade de melhoria. Então, através dos requisitos, né, medidos no OE, que também vai ser outro curso específico, que a gente vai fazer um bate-papo aí, talvez a gente chame um profissional específico da área para explicar para a gente, para ter um bate-papo e ter uma harmonia nessa condição. Um indicador de eficiência do equipamento, ou da sua performance, do seu acompanhamento e de quantas peças ela está gerando com qualidade. A partir disso, nós vamos delimitar as necessidades de manutenção, ou ajustes de máquina, ou melhoria dessa máquina, ou realmente uma gestão de mudanças daquela máquina, ou até mesmo, né, chegar ao descarte daquela máquina. Assim, infelizmente, pelo OI que está sendo entregue, pela condição de segurança, a condição de qualidade, a condição de produtividade, essa máquina não se faz mais operacional. Então, vamos, né, retirá-la do processo e assim evitando grandes problemas, né, de aferir ou dar sequência, né, em produtos defeituosos. Beleza? Controle inicial, por meio de análise preventiva, é possível buscar estratégias que tornem o produto mais fácil de ser produzido e a máquina mais fácil de ser operada. Beleza? Então, aqui é um resumo geral do que a gente está batendo papo aqui, do que falando. Se a gente está nessa condição entre, como eu falei em outras aulas, né, de fundamentos da engenharia industrial, e da logística também que a gente está batendo papo. Há uma harmonia entre as engenharias aí, tanto a de processos, a de qualidade, a de produto e a de produção, onde há a operação, né, o in loco, da qual essas informações fluírem de forma a buscarem, né, processos de melhoria contínua, de forma a sempre estarem produzindo de melhor produto, atendendo melhor os requisitos estabelecidos pelo a engenharia de produto e depois a engenharia de qualidade através do engenharia de processo e
se a máquina está fácil a operação também, né, pessoal? A gente tem também essa condição, ter um feedback, um acompanhamento da própria manutenção, também identificar as dificuldades, né, do dia a dia ali com a operação, se ela tem dificuldade de fazer um setup, de um acompanhamento e assim por diante, para poder entregar o melhor resultado possível. Treinamento. Treinamento das equipes para assegurar o desenvolvimento de competência. Aqui, pessoal, eu vou frisar esse ponto porque estou frisando em todas as aulas, friso no canal, friso nas minhas experiências profissionais que a necessidade de treinamento é algo salutar, é algo extremamente primordial para as empresas. E a necessidade de treinamento, ela não é uma necessidade de treinamento pontual, ela é uma necessidade de treinamento de uma condição sine qua non que sempre deverá ser feita, tá? Então ela é constante, ela é um membro vivo, ela deve estar sempre sendo realizada e os gestores, os diretores das grandes empresas, elas têm que enfatizar isso, elas têm que demonstrar isso, que a necessidade de treinamento é algo que não é feito uma vez, duas vezes, é algo contínuo, certo? O treinamento deve ser sempre realizado porque as pessoas, elas mudam, as pessoas, as equipes, elas têm uma reformulação, os processos eles se reformulam, o material é vivo, então sempre vai haver uma forma diferente de ser feito, melhor e mais econômica. Então, a gente, por consequência, tem que estar sempre treinando e sempre tendo essa interlocução entre o treinando e o treinado, de forma também a obter um feedback do treinado, que realmente ele entendeu o que ele foi treinado e também as experiências, o lado que ele está absorvendo daquele treinamento e repassando para o treinador, de forma a ele também saber o que está acontecendo no maquinário também, ou as necessidades do treinamento, para que evolua nesse ponto, tá bom? Outro ponto importantíssimo a ser tratado dentro de um tripé, né, dentro de uma gestão industrial, é a segurança. Nós tratamos muito a segurança e o meio ambiente como um tripé, a outra é a qualidade e a outra é a produtividade. Então, todas elas vão, né, trabalhar de forma a obter o resultado final. Então, a adoção de estratégias que proporcionem a segurança dos colaboradores e que evitem poluição do meio ambiente. Então, a manutenção ela vai estar, né, atrelada a essa condição, ela vai estar junto com essa condição, de forma a obter, né, os maquinários, as proteções adequadas ao trabalho dessa maquinário e realmente estar acompanhando, porque os riscos da operação elas são muito altos. Então, inerente a toda e qualquer operação, o acompanhamento de temperatura, de velocidade de tempo de máquina, se essa máquina está trabalhando com todos os parafusos, com todas as suas condições de segurança realmente estabelecidas, e também se o maquinário, por exemplo, no caso de maquinário que tem um determinado vazamento, alguma condição de vazar óleo ou vazar qualquer contaminante que haja dentro do processo produtivo, é importante que os coletores estejam trabalhando de forma correta. Então é importante esse passo a passo sendo acompanhado pela manutenção. TPM administrativo é a melhoria dos processos administrativos, eliminando desperdícios de forma a garantir a plena performance dos mais diversos setores da companhia. Então, aqui a gestão, né, da manutenção propriamente dita, os indicadores, os acompanhamentos, todas as atividades de forma a que os materiais de reposição sejam feitos ou comprados de forma adequada, os maquinários, os ativos da empresa sejam tratados de forma adequada, né, acompanhando por ser um imobilizado de alto valor, né, para a empresa, muitas vezes transformando, né, a realidade de uma empresa. Se você deteriora um equipamento do qual ele é que produz, atende a melhor eficiência da empresa em produtividade, por consequência, você vai ter uma perda muito alta dentro da sua empresa. Então, é um fator primordial que pode acarretar, pode levar a empresa a ter uma quebra, né? A quebra literalmente dita, né? Fechar as portas. Coordenação da manutenção e produção.
Dentro das atividades administrativas, temos que garantir que o trabalho da manutenção esteja estruturado para desempenhar em todos esses pilares. Além disso, é importante haver a integração íntima entre produção e manutenção. Pessoal, aqui uma experiência particular, eu, enquanto gerente industrial da empresa que eu trabalhava, eu tinha, né, um contato diário, reuniões, pequenas reuniões diárias, para a gente saber o que estava acontecendo no maquinário, um bate-papo acompanhando, né, fazendo a ronda realmente no game ali das condições do maquinário, e uma vez por semana fechava, né, um relatório ali acompanhando toda aquela condição. Então é uma relação extremamente íntima entre manutenção e produção, para que, melhor desses mundos, a gente entregue um melhor resultado final. Beleza, pessoal? Eu acho que esse que é o recadinho que eu queria dar hoje, né? O recado aqui para a terceira aula de fundamentos da gestão, da engenharia industrial, perdão. É tanto curso que às vezes eu me perco na nomenclatura, mas estamos aqui para entregar, né, o conhecimento, o bate-papo aqui que a gente é, interpreta como positivo para vocês aí dentro do canal. Mais uma vez, muito obrigado. E na próxima aula a gente vai falar sobre a questão do apoio de suprimentos. Até mais.